Olá, muito boa tarde. Dia da Solenidade de Todos os Santos, uma evocação assinalada com um feriado nacional que adquire um significado específico no contexto da experiência crente católica. Começamos este programa por referir esse significado e as perspectivas que sugere nos dias de hoje, nomeadamente em torno do tema da santidade. Pensar o tema da santidade a partir dos textos fundantes que têm de ser essenciais em todas as gerações, os textos da Bíblia. Neles encontram-se as referências que indicam o caminho da santidade e também o que define na essência o conceito, o que significa ser santo. Os santos são as pessoas que seguem Jesus. Não imitando-o à letra, mas imitando ou adoptando, assumindo o seu estilo de vida. O seu estilo de vida, isto é, vivendo com os outros, mas também vivendo para os outros. E, outra coisa que fez Jesus, morreu pelos outros. Se calhar a nós não nos é pedido que morramos como mártires. A muitas pessoas é pedido isso. E elas dão corajosamente esse testemunho da fé. A nós, oxalá não nos seja pedido derramar o nosso sangue de uma vez só pela nossa fé e pelos outros. Mas Jesus fê-lo. Ser santo remete assim para um cotidiano, para entregas nos compromissos diários, nos diferentes ambientes da vida e das horas de cada dia. Nós pensamos muitas vezes que a santidade é um caminhar para Deus, deixando de lado a vida propriamente dita, deixando os nossos semelhantes, os nossos companheiros, os nossos familiares, os nossos amigos e retirando-nos para o deserto, para fazermos uma caminhada a sós, uma caminhada da santidade, diferente daquilo que se diz na vida. Não, a santidade tem que ser feita na vida, a partir da vida, como os autores bíblicos fizeram. E como os autores bíblicos, os livros sagrados estão cheios de orientações. São os satélites de um GPS no caminho da santidade. A Sagrada Escritura tem tantos guias, tantos satélites, tem tantos holofotes projetados sobre a vida humana. A Sagrada Escritura não é uma filosofia abstrata com teorias mais ou menos a ajudar a pessoa. Não. A Sagrada Escritura é uma história, é uma narrativa, é a narrativa de um povo. Portanto, ela condensa e concentra em si uma série de experiências vividas, pedaços de vida. A santidade de cada pessoa constitui outra experiência. Não se conquista pela imitação. Hoje nós não podemos imitar nem sequer Jesus, ou Paulo, ou Moisés, pensando fazer como eles fizeram. Não se pode imitar mimeticamente. Não podemos usar um mimetismo quando lemos a Sagrada Escritura, não. Nós temos que a transpor para os nossos dias. Eu tenho que viver a minha vida de hoje. E é nela, na vida de hoje e na de todos os tempos, que permanece a certeza de uma companhia. Jesus é mestre, isto é aquele que acompanha, é um acompanhante, é aquele que acompanha a pessoa a fazer a caminhada do Espírito, sim, mas a pessoa que tem que fazer essa caminhada. E então ele pode ajudar a interpretar, como também nos dias de hoje, um teólogo, um sacerdote ou um leigo que entenda bem as Sagradas Escrituras, pode ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras. Mas quem não tiver esse acompanhante, esse mestre, tem que se valer das próprias Sagradas Escrituras. Elas é que são, neste momento, aquelas que podem guiar. Elas podem ser o GPS. Folhear as páginas da Bíblia gera encontros com orientações essenciais para que a santidade não seja um conceito distante, mas uma conquista de cada dia. Os que seguiram esse caminho são lembrados num dia, o Dia de Todos os Santos.
Mas ser santo, afinal, o que é? O Papa Francisco explica. A Igreja celebra hoje a solenidade litúrgica de Todos os Santos, a santidade de todos os dias, o ideal para qualquer católico, como explica o Papa. Per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Tante volte poi siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie per dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e faccia di immaginetta, tutta così. No, non è quella la santità. A santidade deve ser o sinal distintivo de cada cristão. Ma tu sei consacrato, consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura del tuo marito e della tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro. A solenidade litúrgica de Todos os Santos, que a Igreja celebra anualmente a 1 de novembro, assinala a santidade anónima de tantos católicos e católicas ao longo da história. De uma pequena aldeia na Guiné-Conakry ao Vaticano, o cardeal Roberto Sará fala da sua vida de fé e da importância de Deus. O cardeal Roberto Sará, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé, esteve em Portugal para falar da sua preocupação com o futuro do Ocidente, num momento em que este parece viver de costas voltadas para Deus. L'homme ne peut pas prétendre se dispenser de Dieu sans courir le risque de mourir et de disparaître par la violence qu'il crée lui-même, les guerres qu'il crée lui-même et toutes les situations de conflit, de violence, de barbarie. C'est l'homme qui a créé tout ça, c'est pas Dieu. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Nous pensons que nous sommes autonomes et indépendants. Nous pouvons tout seuls faire tout ce que nous voulons faire. A fé marca percurso de vida, desde a aldeia remota em que nasceu, na Guiné-Conakry, ao cardinalato, no Vaticano. Sans Dieu, nous ne savons pas où nous allons. Sans Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous guide, tout en respectant notre liberté. Mais si nous nous séparons de Dieu, c'est comme un arbre qui n'a plus de racines. Un arbre qui n'a plus de racines, il meurt. C'est comme un fleuve. Si le fleuve n'a pas la source qui alimente le fleuve, ce fleuve sèche. O antigo presidente do Conselho Pontifício, Cor Unum, considera que a escolha de António Guterres como novo secretário-geral da ONU é uma grande honra para Portugal. Un grand privilège pour le Portugal et un grand honneur pour le Portugal, et que le Portugal pourra apporter sa contribution pour que le monde aujourd'hui ne se préoccupe pas uniquement d'un succès matériel, mais que le monde aussi se préoccupe d'un succès intérieur, un succès spirituel. Uma das principais preocupações internacionais é a atual crise dos refugiados, tema em que o Ocidente não pode lavar as mãos. S'il y a des réfugiés, une bonne partie des raisons viennent de l'Occident. Qui a détruit l'Irak? Qui a détruit la Libye? C'est l'Occident. Qui soutient aujourd'hui la rébellion syrienne contre le gouvernement établi? Et donc,
voyez-vous, le chaos qui s'est créé autour de nous, l'Occident ne peut pas être qu'il est innocent. O cardeal Sará participou nos trabalhos do recente Sínodo dos Bispos sobre a Família e sustenta que a missão da Igreja é revelar o pensamento de Deus. L'Église ne peut pas inventer autre chose, sinon que si elle veut faire du bien à l'homme, c'est de dire voilà ce que Dieu pense et c'est bien pour toi. Naturellement, ça ne veut pas dire que l'Église ne doit pas s'intéresser, être près de ceux qui ont des situations difficiles. Par exemple, comme vous dites, les divorcés remariés, comment les aider? D'abord, peut-être à se réconcilier, si possible. O prefeito da Congregação para o Culto Divino fala ainda do trabalho deste organismo da Santa Sé, sublinhando que a liturgia tem de ser bela e respeitar o silêncio. Même si nous voulons faciliter la compréhension, on doit maintenir la sacralité de la parole de Dieu. On doit maintenir également la beauté de la parole de Dieu. La liturgie doit être belle, la liturgie doit être silencieuse, pas bruyante. Et donc, c'est le travail que nous essayons de faire, que la liturgie soit vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une rencontre face à face, personnelle avec Dieu. Perspectivas sobre o sentido da vida apresentadas neste programa do dia em que se celebra a solenidade de Todos os Santos. Agora falamos também sobre o sentido da vida, mas a partir de 99 histórias de sabedoria. É esse o título do livro de António Estanqueiro, que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, António, por estar connosco neste dia. Porquê histórias para falar sobre algo que aparentemente parece, enfim, tão complicado e complexo como o sentido da vida? Estas 99 histórias têm este subtítulo, Mensagens para a Vida. Eu sou professor, não praticante nesta altura. Mas já com muita experiência na área, não é? Com cerca de 40 anos na experiência, e sempre tenho verificado que uma história ajuda a passar uma mensagem. Eu li milhares de histórias ao longo da minha vida, contei centenas de histórias ao longo da minha vida, a alunos, pais e professores, e um dia fui desafiado por alguém da família a organizar um livro. Porque é que eu não juntava algumas das histórias? E então arranjei um critério que foi à volta de 3 grandes temáticas: o sucesso, as relações humanas e a felicidade. Organizar um conjunto de histórias. 99 é apenas um número simbólico, podia ser 100, mas o 99 aponta para a ambição de serem mais ou poderem ser mais, não é? E o sentido da vida passa essencialmente por esses 3 tópicos das relações humanas, do sucesso, da felicidade? Passa sempre. Eu julgo que a vida, o que há mais determinante na vida é a relação com o próximo. A mensagem cristã diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora bem, no amor ao próximo está, de facto, em primeiro lugar, a comunicação. A comunicação é a base, é a chave das relações. E eu pretendo que as relações sejam, de facto, de qualidade. Relações de qualidade significa relações com ética. E estas histórias, muitas destas histórias, apontam para exatamente esta questão dos valores. E não há nada como contar uma história para chamar a atenção para determinado tipo de valores. Eu lembro-me, por exemplo, uma pequena história. Sim. Um velho convento em ruínas, e o frade lembrou-se de pôr os discípulos à prova e diz: vocês vão roubar. Eu vou resumir, é evidente. Vão roubar. Mas ninguém vos pode ver. E há um discípulo que já tinha ouvido muitas coisas da parte do chefe, diz assim: eu não vou. Mas não vais porquê? Porque eu não posso ir a sítio nenhum que não seja visto por mim e pela minha consciência. O mestre ficou muito satisfeito porque esse tinha percebido toda a doutrina que ele tinha ensinado até então. Não é? Depois o outro tópico do sucesso. O sucesso é talvez a palavra que as pessoas gostam mais no nosso tempo, não é? Ter sucesso na vida pessoal, ter sucesso na vida profissional, ter sucesso na carreira.
Enfim, a palavra sucesso é, sim, uma palavra com muito sucesso. Com muito sucesso. Por vezes, então, põe em causa o próprio sentido da vida, a palavra sucesso. Às vezes pode pôr, mas eu, pessoalmente, nestas histórias, preocupei-me em que o sucesso não estivesse desligado do sentido da vida. E, por isso, o sucesso só é possível, quanto a mim, e na minha perspectiva e na seleção destas histórias, o sucesso só é possível com ética. Com ética. E há muitas histórias que nos apontam exatamente para isso. E claro que o sucesso depende de nós. Depende de nós. Também com a ajuda de Deus. Um agricultor, um dia, numa quinta completamente esfrangalhada, começou a trabalhar como um doido para pôr aquilo direitinho. Passou um amigo e disse: ora, isto é um milagre de Deus. E ele respondeu: um milagre de Deus? Sim, Deus foi um grande sócio. E ele diz: tu havias de ver esta quinta quando o meu sócio trabalhava aqui sozinho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o sucesso se faz com trabalho, faz-se acreditando em si e acreditando que, eventualmente, mais alguma entidade pode estar sobre nós e ajudar-nos, não é? Em todo caso, eu reparo que as várias histórias terminam sem isto quer dizer que, sem a tal moral da história. Exatamente. É também uma metodologia É uma objetivo. metodologia. Há uma história que eu não conto aí que é muito engraçada, que é um discípulo chega ao pé do mestre e diz: mestre, tu contas muitas histórias, mas nunca dizes o que é que significam. Ele diz: queres que eu descasque a fruta? No fundo, o que é que isto significa? Eu não quis descascar a fruta porque cada pessoa, ao ler uma história, tem a sua interpretação. E a mesma pessoa, em situações diferentes, tem interpretações diferentes. Acho piada porque algumas pessoas têm-me dado, enfim, a sua reação às histórias e elas dizem: eu não consigo ler muitas histórias seguidas, porque elas obrigam-me a parar e a pensar. E, verdadeiramente, cada uma está a refletir à sua maneira e a tirar as suas lições. Há semelhança também a esse nível com as parábolas que Jesus ia contando. Os grandes mestres da humanidade andaram todos a contar histórias. Jesus é o exemplo mais nítido para as pessoas que têm essa referência cristã, mas também Buda e outros grandes mestres da humanidade contaram histórias, os filósofos contaram histórias, porque uma história resume uma mensagem. E às vezes, quando a gente não quer dizer uma coisa mais desagradável, conta uma história. Há uma história que conta essa história. Isto é, a verdade andava muito machucada, muito preocupada, porque ninguém a ouvia. E um dia encontrou uma parábola, que é a mesma coisa que dizer uma lenda, uma história, e diz: olha, tu veste-te de outra maneira que vais ser escutada. E, portanto, a partir daquele dia, a verdade vestiu-se de parábola. Isto é, fingiu que era uma história e começou a dizer a verdade. E torna-se bem mais explícita também. O terceiro tema em torno do qual se organizam muitas histórias é este da felicidade. E que termina com uma história que é a chave da felicidade. Qual Uma é história essa chave? antiga. É uma história antiga. A história antiga diz mais ou menos isto. Houve um concílio dos deuses, não é? Um concílio de deuses. E resolveram formar o homem à imagem e semelhança dos deuses, dando-lhe força, inteligência. Mas houve um bocadinho mais desconfiado que diz assim: epá, alguma coisa a gente tem de tirar, porque senão eles ficam iguais a nós. Então resolveram que iam esconder a chave da felicidade. Onde era o problema? E então cada um resolveu contar à sua maneira e diz: bom, metemos no pico do monte mais alto do mundo, metemos nas profundezas do mar. Verdadeiramente, eles não sabiam muito bem onde fazer. Andaram às voltas até que o Deus dos deuses disse: já sei onde é que nós vamos guardar a chave da felicidade, porque é um sítio onde provavelmente eles não vão procurar, porque com a inteligência vão a esses sítios todos, às altas montanhas, às profundidades do mar. Então onde é que é? Pediram todos em coro: no interior de cada pessoa. Isto é, verdadeiramente, a felicidade está dentro de nós e nós procuramos lá fora todos os dias. Enfim, no tal sucesso e nas relações humanas, que também ajudam, por certo, mas por aí, sem dúvida, que é a pista fundamental. António Estangueiro, 99 histórias de sabedoria. Nos dias de hoje, nos condicionalismos que muitas famílias enfrentam, encontram aqui pistas para, enfim, para esta felicidade e para o sentido da vida que se pode estar a procurar? Eu penso que sim. Verdadeiramente, as histórias também apelam a isso.
As histórias são boas para adormecer as crianças e para despertar os adultos. As histórias obrigam-nos a pensar na vida, no sentido da vida, etc. E diante de problemas, nada melhor do que uma boa história? Uma boa história. Eu conto uma sobre o sentido da vida. Uma pessoa, no auge da sua vida, foi um dia surpreendido por um anjo que disse: vem comigo. Ele viu o anjo um bocado estranho e disse: é o anjo da morte, estou feito. Mas como era um bom negociador, disse: ó anjo, dá-me mais um ano que eu dou 1 milhão de euros para distribuir aos pobres. E o anjo disse: não, vais comigo. Então, dá-me ao menos um mês que eu dou 2 milhões aos pobres. Não. E um dia que eu dou toda a fortuna aos pobres. Também não. O homem, meio desanimado, meio resignado, disse: ao menos 1 minuto para escrever um bilhete ao meu filho. Isso sim. Ele escreveu um bilhete ao filho e diz: meu filho, aproveita bem o tempo que Deus te dá, porque nenhum dinheiro do mundo consegue comprar uma única hora desta vida. É bom que a gente perceba que na nossa vida temos de dar significado ao presente de tudo o que fazemos, porque caso contrário andamos um pouco à deriva e se não encontramos uma ou 2 razões de viver, só podemos andar frustrados nas relações humanas, no sucesso, e não encontraremos a felicidade. E por certo que estas histórias ajudam a essa descoberta. António Estanqueiro, muito obrigado por ter estado neste dia a apresentar este livro, 99 histórias de sabedoria, mensagens para a vida. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de bom feriado, continuação de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.